Olá, família do Aliança Divina. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso espaço de fé, verdade e intimidade com Deus. Eu sou Patrícia Alemão e hoje vamos juntos caminhar num tema muito profundo e pessoal, que é a caminhada com Deus. Vamos juntos refletir sobre o que é fazer então uma aliança com Deus, sobre os desafios e vitórias encontrados, na caminhada com Deus. E para isso eu tenho um convidado muito querido e especial para mim. Foi meu líder, agora é pastor e será meu futuro chefe. Depois você vai entender na sua autoapresentação o porquê que ele será o meu futuro chefe. Recebam com muito carinho pastor Edivaldo Calitamba. Seja muito bem-vindo à Aliança Divina, pastor. Obrigado, Patrícia. Estou muito feliz por ter aqui o pastor conosco. O pastor vai partilhar conosco suas experiências, os desafios e as vitórias encontradas nessa caminhada espiritual. Antes de mais nada, pastor, nós gostaríamos de conhecer um pouquinho mais o pastor. Na verdade, quem é o pastor Edivaldo Calitamba? Pois, bem, quem sou eu, né? Bom, deixa-me primeiro agradecer pelo convite de estar aqui nesse podcast divino, né? Yes. Intimidade com Deus é das coisas que hoje pouco se fala, né? Portanto, é um tema um estilo de vida que vai desaparecendo, né? Certo. Então, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, é um privilégio. Deixa-me agora responder a pergunta. Edivaldo Calitamba, eu não sei o que responder, Patrícia. Eu não sei o que responder. Alguma coisa. Bem, deixa-me ver. Vale as palavras de Jesus? Eu sou eu. Vale, eu percebo porque algumas vezes é um pouco complicado falarmos sobre nós. Pois. Vale, Pois. então vale. Mas deixa eu ver, Edivaldo Calitamba, pastor, sou pastor, marido, pai, graças a Deus, por milagres. Mais o quê? Importa mais o quê? Acho que é tudo. É tudo. Pensamos ser tudo. Há uma coisa que não pode faltar, que eu gosto muito, professor também. Professores. O professor leciona que cadeira? Olha, eu sou jurista, portanto eu leciono agora direito às obrigações. Já dei aulas de introdução ao direito, já dei aulas de teoria geral, agora dou direito às obrigações. Em que universidade? Católica. Então, alunos da Universidade Católica, os futuros alunos vão encontrar o professor Edivaldo Calitamba. Portem-se bem. Então, podemos, assim, com a apresentação feita, podemos já começar a entrar no nosso tema, que é a caminhada com Deus. Como começou a caminhada com Deus, pastor? Bem, a minha caminhada com Deus é meio estranha, vamos dizer, como começou, né? Sim. O início foi meio estranho e turbulento. Bem, eu não sei se eu chamava turbulento, mas é assim, deixa-me contar-te mais de maneira muito resumida o que aconteceu comigo. Eu estava, como muitos sabem, eu fui católico, aliás, toda a minha família é católica, né? E eu lembro-me que na altura da universidade eu tinha o costume de, portanto, terminaram as aulas, eu ia estudar, e eu lembro que na altura eu estava nas Madres Clarissas, ali ao lado da Católica. Portanto, depois disso, todos os dias antes de começar a estudar, eu tinha o meu Novo Testamento, aquele dos Gideões, né? Os Gideões, exatamente. Então eu sempre lia, antes de qualquer matéria, eu sempre lia aquele Novo Testamento. Portanto, eu começava de Mateus e terminava Apocalipse. Acho que aqui apenas tem provérbios do Antigo, tem provérbios e provavelmente Salmos.
A dado momento disso, eu lembro-me que o que eu lia ia fazendo muito sentido para mim. Mais do que muito sentido, era como se as palavras ganhassem vida enquanto eu as lia, e portanto eu conseguia tinha um impacto diferente, que não era normal de uma leitura. Portanto, aí eu fui, e eu lembro na altura eu tinha vários colegas, entre os quais eu andava muito com o Joel e a Helena. O Joel era da União das Igrejas Evangélicas e a Helena era da Batista na altura. Portanto, ela agora é pentecostal, fugiu da Batista também. Pronto, ela era da Batista. Então eu andava muito com eles. Portanto, dado momento, eu na universidade, eu creio que na altura eu estava a fazer o terceiro ou quarto ano, salvo erro. Eles falavam muito de Cristo. Deixa-me se calhar recuar, sabe? Eu fui, assim como qualquer crente, como qualquer devoto da denominação onde esteja, eu fui das pessoas que dizia, eu uma vez católico, católico para sempre, é para esquecer. E eu era aguerrido, extremamente aguerrido. Tanto é assim que há tempos eu ia falando com um colega, alegou-me, eu lembro na universidade de ter uma vez discutido com ele. E discutíamos e eu apresentava a minha visão enquanto católico. E eu disse, não, esqueças isso, assim, eu daqui nunca me demoverei, eu nunca sairei. Portanto, lá, depois o Joel e a Helena foram falando de Cristo comigo até o dia que eu, tanto com aquilo que eu lia, as palavras que eu lia, mas também por outro lado elas me liam Sentido. pois, faziam muito sentido. Faziam muito sentido. Eu, pronto, depois, não necessariamente por uma confissão como todos fazem, como geralmente as pessoas são conduzidas, né? Mas a verdade é que a partir daquele momento eu passei a ter Cristo como meu Senhor suficiente Salvador, e mais do que isso eu passei a ter uma consciência de quem Ele era. Antes mesmo de frequentar uma igreja fora a católica, uma denominação fora a católica. Antes. Lembro-me que em algumas vezes, eu até já mesmo enquanto católico, eu lembro uma vez, em algumas vezes, eu acho que já fui à igreja com a Helena, já fui à igreja com o Joel, mas isso era muito antes. O que é que ocorreu? Depois disto, eu lembro-me que ainda estava na igreja católica, ainda eu era católico, né? Depois disso eu lembro-me no terceiro, isso foi no terceiro ano, pois, no terceiro ano eu lembro-me de ter, eu ganhei o prémio de melhor aluno daquele ano. E naquele ano sei que ainda eu tinha, o prémio era $2.500, aquilo era brutal, portanto, mas aquilo era em kwanzas. Depois da cerimônia, aquilo foi num sábado, salvo erro. Depois da cerimônia eu disse, pronto, olha, ganhei o prêmio, amanhã é domingo, vou à missa, e depois da missa vou então, vou ficar sozinho, vou me reservar para agradecer a Deus por este prémio. O que é que ocorreu? Eu assisti à missa, depois da missa, naquele dia eu cheguei atrasado, portanto assisti à missa na parte de fora, mas depois da missa eu entrei para a igreja, e ajoelhei-me para então agradecer a Deus. Olha, quando eu me ajoelhei, eu lembro-me em alto e bom som, uma voz que falou comigo e disse assim: tu não me vais agradecer aqui. E eu, obviamente, parei, Tenta ver. olhei para quem eventualmente estivesse ali a falar comigo, mas ninguém. Mas aquilo soou tão forte que eu percebi que aquilo era de Deus. Então eu saí, não continuei. A partir daquele momento eu disse assim, olha, para eu não ter, é fundamental que nós tenhamos, vamos em comunhão, mas eu disse assim, olha, para eu não ter de escolher uma igreja às pressas, eu vou ficar 3 anos
sem igreja nenhuma. E depois de 3 anos, aí sim vou para uma igreja. Portanto, em alguns domingos, quando batesse uma necessidade de ir, às vezes eu ia para Batista, às vezes eu ia para a União, mas Nunca não, na não, católica. não, já não. Portanto, mas também não era com uma regularidade, não era com certa regularidade. A verdade é que depois desse tempo, exatamente 3 anos depois, eu me decidi, eu disse, não, vou ficar aqui na União, vou passar a culto na União, gostei do ambiente, vou ficar aqui na União. Eu lembro-me de ter ido à União uma vez, lembro-me de ter ido à União 2 vezes. Provavelmente na terceira vez em que eu fui à União, ou seja, no domingo em que eu publicamente declarei na União que eu ia ficar lá, lembro que no domingo a seguir a Helena, e creio que isso terá sido em 2016, a Helena ligou-me a convidar-me para ir a Jesusé. Portanto, eu fui a Jesusé naquele domingo com a Helena e, portanto, daí nunca mais saí. Então, a minha caminhada com Deus começa de lá atrás, na universidade. Portanto, a universidade foi um espaço para conhecer pessoas com os quais compartilhei, que me falaram de Cristo, e portanto foi ali o início de tudo, o início de tudo. Pronto, eu posso colocar o marco de início ali, se calhar. Então podemos também considerar que foi nesse exato momento que o pastor fez aliança com Deus Na universidade. na universidade. Ou teve um outro episódio que pode afirmar. É assim, o episódio mais forte, eu vou responder que sim, vou responder-te sim, porque foram os episódios mais fortes e marcantes no que respeita a isso, deram-se ali na universidade. Então eu respondo que sim, porque também lá na universidade nós depois criamos um grupo, né, onde nós partilhávamos a palavra em alguns dias, orávamos. Então, sim, é um sim para essa pergunta. Bem, após esse processo da aliança com Deus, de certeza que aí o pastor ainda não tinha uma história ou ainda não havia iniciado a sua caminhada com Ele. Então, eu gostaria de saber como foi ou o que é que significa para o pastor caminhar com Deus na prática. Amá-lo. Portanto, para mim, caminhar com Deus na prática significa amá-lo, por uma razão muito simples. Se eu amar a Deus com intensidade, e quando eu digo intensidade envolve o meu ser e o meu ter, isso significará um caminhar com Ele, porque eu não gostaria de decepcionar ao meu amado, eu não gostaria de desobedecer ao meu amado. Então, caminhar com Deus na prática é isto, porque só um amor verdadeiro, embora fraqueje em algum momento, né, é capaz de viver Deus na prática. Do começo, de onde tudo começou, até aqui, já se foram quantos anos? Estamos a falar de que 2012. Eu não sou bom em contas, mas 2012 para 2022 seriam 10 anos, certamente. Provavelmente 10, certo? Sim, sim. 2022, agora 2003, a 2025. 25, 13. Estamos a falar de 13 anos. 13 anos. Uhum. Já houve momento nesses 13 anos de caminhada que o pastor sentiu que quebrou a aliança com Deus em algum momento? Eu não sei se eu diria quebrar, mas eu me referiria muito mais a um desacelerar. O que é que acontece, Patrícia? Às vezes nós, né,
principalmente na fase em que nós temos Cristo, né? Como geralmente ou como comumente se chama primeiro amor, há uma coisa que queima o nosso peito, queima a nossa vida, queima a nossa alma e nosso espírito. Só que depois a caminhada e todos os seus haveres, pronto, todas as coisas associadas à caminhada têm a tendência ou de nos acelerar a essa intimidade ou nos desacelerar. Então, várias vezes, obviamente, eu senti que estava muito acelerado, que eu estava aquém daquilo que que Deus esperava de mim. E isso foi por causa destes momentos de muitos altos e baixos que eu percebi que é impossível haver um equilíbrio. É impossível haver um equilíbrio. Por quê? Porque muitas das vezes, principalmente na altura da licenciatura, né, eu lembro-me, eu gosto de estudar. Então, ocorria muitas das vezes que eu estava muito inclinado para a escola e desacelerava no que respeita a coisas básicas de uma manutenção da relação com Deus, né? Meditação, oração e coisas dessa natureza. Já houve também vezes que por causa do trabalho eu estava tão consumido com o trabalho que houve um desacelerar nessas áreas. Daí que eu percebi que, portanto, é falsa a ideia de mantermos um equilíbrio. E aí lembro-me das palavras de Jesus, né? Você não pode servir a dois senhores, ou há de amar mais um e odiar outro. Portanto, eu aqui traduziria: você vai se entregar mais a um, você vai se entregar mais a uma coisa do que a outra. Mas já tive momentos de quebra de relacionamento com Deus, já tive momentos de desaceleração num relacionamento com Deus, obviamente. E é verdade. Eu hoje consigo dar um nome a isso, desacelerar. Porque se calhar muitos achavam que quebraram, porque já não conseguem orar como de costume, já não conseguem meditar como de costume. Então, eu não estou mesmo bem com Deus, quebrei. Acho que eu vou ter que voltar à aliança com Deus, mas não quebraste, só desaceleraste, porque às vezes é mesmo complicado darmos atenção a duas coisas de uma vez, não tem como. Vamos sempre dar atenção mais numa do que a outra e infelizmente temos vivido isso na caminhada. Na apresentação do pastor, o pastor mencionou que é pai por um milagre. Será será que foi um dos momentos mais difíceis que enfrentou na caminhada ou tem um outro episódio que poderá nos contar? Por incrível que pareça, a questão da paternidade não foi tão... quase que não beliscou a minha relação com Deus, né? E a razão por que eu disse que foi por um milagre, porque eu me casámos-nos em 2015, portanto nós ficamos em 2015, o primeiro ano de casamento, tá bom, né? Não queremos filhos, vamos curtir o casamento, não sei o quê, mas então, aquele 2015, tudo bem, passou, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, estamos a falar de quase 7 anos. E sabe como é que são as famílias africanas, aquelas tias, né? E pior é que nas famílias africanas o problema sempre é da mulher, às vezes não quer do homem. Então, sabe que foi um momento em que, da minha vida, que eu tive de proteger a minha esposa. E como é que eu protegia em algumas situações? Eu trancava a minha cara. Sabe quando aproximava aquela tia a fazer gracinhas para perguntar ao filho não sei o quê? Ela já sabia que quando eu lhe trancasse a cara, já sabia que não era para avançar. Não pode avançar nisso. Porque é um momento muito íntimo, muito reservado. E infelizmente muitas pessoas não compreendem isso, intrometem-se na vida de casal.
e não sabendo eles que essa intromissão pode inclusive levar à separação do casal. Então foi um momento difícil, obviamente, mas que não foi um episódio que propriamente derrubou ou enfraqueceu o meu relacionamento, o meu relacionamento com Deus. E por isso é que eu disse, é um milagre, né? Hoje eu posso cantar o Salmo 126, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós. Amém. Mas não teve nenhum momento assim difícil que enfrentou ao longo da caminhada? Foi mesmo tudo um mar de rosas? Não. E sim, eu sou muito estranho, porque, bem, eu não sei se isso é estranheza. Eu levo muitos altos e baixos numa perspectiva. Eu não sou de romantizar episódios menos bons. Eu não romantizo. Então, quando alguma coisa está mal, eu pergunto: eu posso resolver? Se a resposta for sim, então perfeito. Eu faço a pergunta a seguir: como é que eu posso resolver? Então, se eu identificar os instrumentos que eu posso utilizar para resolver, perfeito. Em quanto tempo posso resolver? Quando eu determinar o tempo, então eu vou para lá e resolvo. Mas se eu fizer a pergunta: posso resolver? Mas a resposta for: não podes, então eu deixo para Deus, que Deus faça. De maneiras que eu não romantizo esses momentos maus e não sei o quê. Pá. Às vezes parece bom viver aqueles momentos da novela, né? Que tá mal e depois quebra. História, não. Mas eu prefiro, porque eu gosto muito de trabalhar na minha consciência, né? A parte das emoções, a parte da vontade. Eu gosto muito de trabalhar nisso para não ocorrer de dar ocasião a Satanás. Então, é assim, por isso é que eu não consigo responder assim um episódio em que... Vamos agora a um momento de conversa com o músico gospel Tom Batista, que está aí a preparar o seu single, e ele vai explicar-nos, vai falar-nos um pouco desse trabalho que ele está a fazer, que será lançado já. Não é melhor ele falar? Tom Batista, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Patrícia. Eu agradeço pelo convite para já. Só para dizer que o projeto já está terminado. E nós vamos fazer o lançamento no dia 29, né, de agosto, é praticamente esse mês, no canal do YouTube. É só pesquisar Tom Batista, lá vão poder encontrar, mas isso a partir do dia 29. E aí tem boas coisas e acho que o pessoal vai gostar de ouvir. E para já estou a preparar o álbum também. Então estás mesmo bem assim a deslizar só já. Estás só a deslizar. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. E como é que é intitulado esse single? Olha, isso aqui eu já acho que vou contar um pouquinho uma trajetória. Só para dizer que, conforme diz a palavra, né? Vós sois a luz do mundo. E prontos. E o Max Single está intitulado Santa Luz. Amém. E a Santa Luz é... praticamente, nós somos a luz do mundo. E pronto. Dizem que somente a palavra é santa, né? Pronto. Mas aqueles que buscam a Deus Espírito em verdade, pelas obras boas, né, possam ser também santos. Então, Santa Luz é a palavra e o homem. Fora a palavra, né? Houve mais uma outra motivação para dares então esse título ao teu single? Houve uma trajetória sobre um pouquinho da minha vida. Olha, o pastor, quando eu disse que praticamente o que o pastor estava a dizer, né, estava conectei muito com Tinha muito a ver contigo. Houve um momento que eu pensei que eu estava distante de Deus, né? Eu não sei se pensei ou estava distante. Mas às vezes nós pensamos que estamos tão sujos que não podemos nos aproximar de Deus. Na verdade é que você pode ser o homem mais sujo, ou a pessoa mais suja do mundo. Quando você chegar na presença de Deus, você não vai sujar Deus. Porque a Ele a sujidade não habita. Então nós é que devemos nos aproximar para que sejamos purificados e santificados.
Então aí eu disse, eu não sei se vou fugir ou vou me aproximar a Deus, mas graças a Deus eu, né, ganhei aquela força e coragem de me aproximar a Deus e pronto, a pessoa sente, uau, já estou purificado, estou santificado, que tal Santa Luz? Yeah. Amém. Pois é, né? O pastor é que falou sobre o desacelerar e que às vezes não é só mesmo desacelerar, às vezes estamos mesmo desviados. Então não vamos aqui confundir que não estou desacelerado, não. Para, faça uma introspecção e perceba e veja se estás mesmo desacelerado ou desviado. Se estiver desviado, temos uma notícia. Agora podes voltar. Não sei se eu estava desviado. Nunca sabe, então tem que analisar bem. E quantas faixas contém o teu single? Olha, o single contém 5 faixas musicais. 5. Podes citar todas elas? Uau, posso. Tem a primeira que é Só Tu És Deus, né? E tem Guardião Divino, Carta para Deus. Uau, essa Carta para Deus vou querer ouvir. Amém, glória a Deus. E a Carta para Deus tem o Coração Vazio do Amor, né? E temos Ovelica. Dos teus 5 filhinhos, qual deles mais gostas? Uau. Eu acho que é mesmo Carta para Deus. Carta para Deus? Podes nos dar uma palhinha do Carta para Deus? Posso, mas não vou até no coro, para que as pessoas tenham mesmo aquela vontade de poder ouvir. De procurar, ok. Mais ou menos. Olá, Deus, só passei para saudar e saber como estás. Como estão os meus amigos, os anjos e arcanjos? Como está o meu irmão? Jesus Cristo, Deus, eu percebi que vais destruir o mundo. Será que ainda há uma chance para um homem como eu? Pai, como fica quem morreu? Entrou o coro, mas não vou cantar o coro. Vai deixar assim na curiosidade. Então é para vocês procurarem. No dia 29 será lançado o single de Tom Batista, intitulada Santa Luz. Então vá lá, procurem Carta para Deus e façam também a vossa carta. Sintam-se motivados a fazerem as vossas cartas. Amém, glória a Deus. É tudo o que nos tem a dizer sobre o single. Tem mais alguma coisa especial? Algumas surpresas, participações? Esse single para mim só tem uma participação que é da... Pode revelar? Não, duas. Tem do Lúcio Kale e tem da Amélia Sara. Amélia Sara é alguém de Benguela também. Deixa as tuas páginas, as tuas redes sociais para as pessoas ficarem atentas e o horário em que será lançado também o single para ficarem bem mais atentos. Será lançado às 20 horas, né? Isso acho que vai calhar numa quinta-feira, dia 29. Pronto, as minhas redes sociais, Facebook, é só ir lá, Tom Batista, TikTok, Tom Batista, YouTube, Tom Batista. E é só para dizer também que o lançamento só será feito no YouTube. Só será feito no YouTube. Pesquisar Tom Batista, vão encontrar o canal. Se subscrevam para que possam receber todas as notificações, né? Todas as novidades e... Então é isso, pessoal. Acompanhem as redes sociais do Tom Batista, nosso irmão em Cristo. Nós precisamos nos apoiar, porque quando não é nosso, é dos nossos. Então, essa palavra não é minha, nós nem sabemos, né? Mas é isso, partindo desse pressuposto, né, de que quando não é nosso, é dos nossos, vamos apoiar. Sobre desertos, como superar desertos? Os desertos são bons, são necessários. Portanto, são bons depois de passar, mas eles são necessários porque no deserto nós somos provados, no deserto nós também somos tentados. O deserto é certamente uma fase não muito boa que qualquer pessoa viva, seja na esfera familiar, espiritual, financeira,
qualquer que seja, no casamento, com filhos, qualquer que seja. É no deserto, é nas dificuldades que nós podemos conhecer, que nós melhor podemos conhecer o agir de Deus. Sabe, dificilmente, por causa da nossa natureza humana, nós clamamos a Deus quando está tudo bem. Lembramos-nos, às vezes, de Deus quando vamos para a cama nos deitar. Oi, Deus. Bem assim. Yeah. E às vezes depois nós fazemos aquela publicação no WhatsApp, né? Hey God, it's me again, thank you. É, Nós já foi. Pois, já foi. Mas no deserto não. O deserto realinha-nos a Deus, faz-nos voltar para Deus, porque nos causa dor. E a dor é necessária, porque veja que muitas das vezes homens e mulheres se voltaram a Deus na Bíblia por causa de algum deserto em que passaram. Vamos ver. Sansão só se voltou a Deus, só pediu a Deus novamente por causa da vergonha que ele estava a passar. Já depois cego, porque furado os olhos, já depois de tanto vexame porque ele estava a passar e ser uma atração ali dos filisteus. Portanto, ele, se não fosse isso, talvez muita de nós não se teria voltado a Deus ou não se voltará a Deus. Então, sobre o deserto, muito rápido para concluir, desertos são necessários, são bons, aproximam-nos de Deus. Precisamos perceber que as dores do deserto são alunas na escola de Deus, porque elas nos ensinam que Deus afinal é bom. Elas nos ensinam que Deus está aí para nós, nos ensinam que Deus é de facto o nosso suporte. Então, se você estiver a viver deixa-me vir agora para a câmera, né? Yeah. Se você estiver a viver o seu deserto, não é momento para desistir. Eu gosto muito daquela música da Midian, né? João, como pode ainda adorar? Eu acho que é assim, não sei cantar. É assim você mesmo. canta melhor. Yeah. Então, é nos desertos que Deus nos levanta, é no deserto que nós somos renovados, é no deserto que nós somos preparados, é no deserto que nós somos revestidos, é no deserto que nós recebemos um sim de Deus, uma aprovação de Deus, se nós o enfrentarmos com perseverança, se nós o enfrentarmos com fé, confiança e robustecidos pela palavra de Deus. Pois é, como muitos conseguem lidar bem com o deserto, mas outros não, infelizmente. Não conseguem lidar com o deserto e acabam desistindo da caminhada. É que se você desiste da caminhada por causa do deserto, então você mostrou que você não está pronto para o cristianismo. Porque o cristianismo, mais do que qualquer outra coisa, é sobre dor. O cristianismo começa com renúncia. Se alguém quiser vir após mim, diz a Bíblia em Lucas, negue-se, e Lucas traz esse detalhe, negue-se a cada dia. A cada dia. Então é sobre isso. Um viver cristocêntrico é um viver com dores, porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, e por essa razão o sistema do mundo que é contrário ao nosso causa-nos certamente alguma dor. Se você desiste no deserto, você mostra que você não vive pela fé, né? E aliás, Hebreus 11, gostamos o conceito de fé, mas se nós formos olhar bem lá no final de Hebreus 11, nós vamos ver dizer que diria, se fosse para estar todos não seria possível, mas pela fé houve homens que preferiram a morte, preferiram ser entregues. Está a ver? Então, deserto é necessário. Viva o seu deserto, porque depois do deserto há certamente uma promoção. Pode não ser aqui nessa terra, mas na Nova Jerusalém. E como Jesus mesmo nos disse, no mundo tereis aflições. Ele não nos mentiu quanto a isso, mas advertiu-nos a termos bom ânimo. Pastor, estamos quase a chegar na reta final da nossa entrevista, mas gostaríamos de saber também como lidar. Estamos numa era em que o imediatismo toma conta, em que os jovens têm sido muito desviados pelas paixões dessa terra.
Como lidar com as distrações do mundo sem se desviar do propósito? Tem uma música do Teles Roberto que eu gosto muito. Ele diz assim: todo dia o pecado vem e me chama, todo dia vem as distrações me chamam, mas uns escolhem Deus, outros se deixam levar por essas paixões. Para quem ainda está firme ou para quem está a passar por alguma situação e está a pensar em desistir, que conselho dar para então nos mantermos firmes? Olha, diz a Bíblia em Provérbios que melhor é o homem que domina a si mesmo do que aquele que governa uma cidade. E um dos frutos do Espírito é exatamente o domínio próprio. Deixa eu contar alguma coisa que aconteceu comigo há sensivelmente 2 meses. Eu estava com o telefone e recebi uma mensagem no WhatsApp. Oi? Eu respondi, olá, boa tarde. Tudo bem? Eu respondi, tudo bem, e consigo. E aí depois eu do outro lado recebi uma imagem de uma moça a dizer, olha, eu sou a fulana, vivo no acho que Zango Zero, alguma coisa. Quando eu ia escrevendo, eu recebi uma outra mensagem, uma outra imagem, visualização única. O meu coração estava a bater. Eu vou abrir isso ou não vou? Pronto, peguei e abri. E quando eu abri, havia a moça, partes íntimas da moça. Agora há dias, há tempos eu recebi uma outra ligação. Tudo bem, tudo, olha, tu tens mulher? Tenho mulher, olha, eu quero namorar contigo. Oh, mas espera aí, tu queres namorar comigo assim, do nada assim? Quero namorar comigo. Mas eu acabei de dizer que eu tenho mulher. Não, mas eu quero namorar contigo. Não quero saber da tua mulher. Vamos fazer o seguinte, pensa só e daqui a 2 dias você me dá resposta sobre se podemos ou não. Eu disse, olha, eu nem preciso pensar sequer. Esses são 2 de muitos episódios que ocorrem para dizer que tentações sobre qualquer coisa, imediatismo, para mulheres, homens, para homens, mulheres, qualquer coisa que seja, elas estão sempre aí às portas. E de fato concordo contigo, Patrícia. Depende, somos nós que respondemos pelo sim ou pelo não. Sabendo que algumas delas não são para enfrentar, são para fugir. Mesmo. Outras, aí sim nós conseguimos enfrentar, mas às vezes a sabedoria para fugir da tentação, nem enfrentá-la, é mesmo fugir, quando nós não temos corpo para o efeito. Vemos num tempo de imediatismo, sim. O problema é que os jovens querem ter... Eu vou dar um exemplo. Eu não sou dos que acha que necessariamente as pessoas têm, no que respeita, por exemplo, a coisas materiais, de chegar aos 40 ou 50 para ter determinada coisa. Depende muito depende da graça de Deus sobre essa pessoa, sobre a vida financeira desta. Mas não adianta ser mediatista, porque isso leva-nos a muitos males. E eu quero terminar com isso. Eu lembro uma vez, acho que há sensivelmente 4, 5 anos, eu estava a andar, esses carros, os Kia, as K5 estavam a sair. Eu estava a andar com um K5, acho que era branco, não, era um preto, novo. O meu carro? Não, esse é o carro, o teu é o Fiat. Então eu lembro-me de ter ido uma vez ao mercado, ali ao mercado do 11, com aquele carro, e quando eu cheguei, enquanto eu fazia compras com a senhora, materiais de construção, apareceu um jovem ao lado e disse assim, olha, Mocota, esse carro tens só de me dizer como é que fizeste para conseguir, eu também quero ter um carro desse. Eu disse, olha, cuidado, não desejes tanto ter as coisas assim. Se eu te disser que foi por feitiço que eu consegui o carro, não, Mocota, não há problema. Não há problema, me diz só como eu também vou, Então, nós estamos, mas isso é uma consciência de pessoas que se deixam dominar pelas coisas. Deixam-se dominar pelas coisas, e quando nós deixamos que o nosso coração esteja cheio de coisas materiais, então nós recorremos a qualquer meio. Seja feitiço, seja
roubos, o que quer que seja que é para conseguirmos. Então não é o melhor meio. É tudo uma proposta de Satanás que no início é doce, mas depois se torna muito, muito, muito amarga. Se você ter fé, se você trabalhar, se você aprender a semear, pode ter certeza que gradualmente Deus lhe fará bênçãos. Amém. E como pastor, qual é o papel da igreja para a caminhada, ou nessa caminhada? Porque, pastor, a igreja magoa também. Igreja magoa. A igreja magoa, então... Sem dúvida que sim. Olha, Patrícia, quando às vezes nós pensamos na igreja primitiva, nós achamos que a igreja primitiva era uma coisa perfeita. E quando nós queremos buscar um modelo de igreja, nós vamos lá para Atos, igreja primitiva, uma coisa perfeita. Só quando nós lemos Atos, nós percebemos que não é tão bem assim. Não é tão bem assim. Por exemplo, é na igreja primitiva onde você encontrava os apóstolos que estavam a dizer, olha, vocês estão a dividir mal as coisas. Vocês estão a privilegiar as vivas dos judeus e a dos gregos, vocês não lhes estão a privilegiar. Então, olha, não, vamos fazer assim, vamos achar varões valorosos, diáconos que sirvam e nós dediquemos-nos apenas à palavra e à oração. Quando nós olhamos para as igrejas no período bíblico ainda, nós vamos encontrar, por exemplo, na igreja de Coríntios, onde temos um filho que dorme com a mulher do pai. Estamos a encontrar na igreja de Coríntios, por exemplo, irmãos que na ceia do Senhor, glutonaria terrível, a lutar por causa de comida. E nós às vezes hoje crucificamos muito a igreja de agora. É normal, estamos a olhar para a história, nós não vivemos, mas nós precisamos perceber que a igreja não é, e enquanto esta não for glorificada, ela nunca será perfeita e ela vai sempre magoar as pessoas, por uma razão muito simples. A igreja é feita de pessoas imperfeitas. Claro. Portanto, pessoas imperfeitas, cada uma tem o seu feitio. Estamos ali para sermos aperfeiçoados. E nessa caminhada para esse aperfeiçoamento, enquanto Cristo não vier e o nosso corpo corruptível não for transformado em incorruptível e não for transformado em corpo glorioso, a pessoa com quem você anda na igreja é a pessoa que vai lhe falar mal. A pessoa a quem você sustenta é a pessoa que vai lhe falar mal. E as pessoas vão lhe mentir na igreja, as pessoas vão lhe apunhalar na igreja, as pessoas vão fazer tudo. Só que é exatamente nesse lugar onde o mentiroso deve estar, o feiticeiro deve estar, o caluniador deve estar, o fofoqueiro. É ali neste lugar para que por Cristo e pela palavra eles vão sendo e sejam aperfeiçoados. Yes. Então esperar não ser magoado na igreja é querer imaginar viver já nos céus. Não, ainda estamos aqui na terra. É uma ilusão. Não vai acontecer. Eu sou pastor. Na igreja que pastoreio, a igreja por quem eu oro, a igreja que eu suporto, é ilusão eu pensar que não há pessoas que não me falem mal. Mentira. Mas eu vou tomar isso para não continuar? Não. Exatamente que não. E, portanto, magoam sim, mas é um bom lugar. E não vale a pena dizer aqui, igreja é meu coração, né? A igreja é fundamental na caminhada cristã. As pessoas que dizem que eu sigo a Cristo, mas não estou na igreja, esses partem de uma premissa errada e, portanto, partindo de uma premissa errada, eles não podem chegar a uma conclusão certa. A conclusão é também errada porque a igreja é o corpo de Cristo. E se é o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça, é o lugar onde as pessoas devem necessariamente devem estar juntas para seguirmos a doutrina desse Cristo que até entrou nas sinagogas também, né? Os brasileiros, para identificarem essas pessoas que desistem tão fácil e que, da caminhada e que dizem que a igreja é seu coração, falam que são crentes Nutella. Ok. Porque são muito mimosos. Porque é exatamente isso que eu
falo a outras pessoas que de igual modo decidiram apartar-se da igreja. Não, vou ficar mesmo só em casa, aí na igreja está bem. Mas tudo que você passa na igreja, você passa no trabalho. Exatamente. Você passa na escola. Você Exatamente. passa na família, mas você não diz, vou deixar de ser da minha família. Não, vou sair do trabalho porque fulano está me falar mal. Não, hoje mesmo chega, não quero mais estudar porque aqui quase vão me matar. Exatamente. E eu cheguei exatamente a essa conclusão, por causa da imagem que essas pessoas ficam tão abaladas por conta da imagem que a igreja tem de perfeita. Mas é essa igreja que tem imagem de perfeita que tem pessoas imperfeitas. Exatamente. Não é a igreja, são as pessoas que nela estão. Então só precisamos gerir a recomendação nunca é você ficar em casa, até porque a Bíblia nos recomenda congregarmos com os nossos irmãos. É muito importante fazermos isso. Então você que está distante, que decidiste que o teu coração vai ser a tua igreja, volta. Teu coração não é a tua igreja. Teu coração pode esmagar, fica então... Exatamente. Vai parar no infarto e fica então como essa igreja. Os crentes dessa igreja ficam aonde? É um pastor que diz, Costa, ele diz assim: o melhor antídoto para não ser... pronto, deixa-me resumir. Não crie expectativas nas pessoas. Acabou. Yes. Se você não cria expectativas das pessoas, então você já tem um meio caminho andado para evitar decepções. Yes. Nesses 13 anos, tem um versículo que define a sua caminhada? Tem. O versículo que quase estava em todos os meus livros, né? Segundo Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Yes. Amém. Vocês também têm... Eu tenho o meu. Ai, meu Deus, Senhor. Penso ser Tiago. Tiago? Não vou só errar. Não é que eu não saiba. Está-me a passar aqui na mente, mas é a passagem que fala de sermos povo eleito, nação santa. Essa é segunda de Pedro, salvo erro. É primeira de Pedro. Primeira de Pedro. É. Esse é o meu versículo de eleição. E para terminarmos, pastor, gostaríamos que deixasse uma mensagem final, um conselho, uma palavra profética e uma oração. Uma palavra final. Sigam Cristo. Yes. Sigamos Cristo. Certo. E sejamos luz. É normal, às vezes, é costumeiro ouvirmos pessoas dizer assim: não olhem para mim, olhem só para Cristo. É verdade. Mas não nos esqueçamos que o apóstolo Paulo disse assim também: sede meus imitadores, assim como eu de Cristo. Yes. Portanto, nós precisamos resplandecer o cristianismo onde quer que estejamos. Cristo precisa nos liderar. Nós precisamos aprender a ser liderados por Cristo, porque de outro modo não vale a pena um cristianismo. Yes. Nós precisamos rejeitar qualquer cristianismo das facilidades, né? Não que eu romantize dificuldades, mas o cristianismo das facilidades é aquele que nunca prega o arrependimento, principalmente nessa época do YouTube e tal. Os TikTokers, palavras reconfortantes, emocionantes, amém, é bonito, mas precisamos viver um Cristo, precisamos ter intimidade com esse Cristo, que se constrói lá a partir do quarto, lá a partir do sozinho, lá a partir do nada, porque no final do dia é isso que vale a pena. E uma palavra profética: eu oro por uma Angola onde jovens como tu, Patrícia, revolucionarão, não com outra coisa, mas com exalar daquilo que resulta da intimidade com Deus. Yes. Uma nação que não está aos pés de Cristo pode fazer barulho mil e uma manifestações, mas vai ser mesmo só ferro a afiar ferro. Então precisamos voltar ao nosso quarto,
clamarmos a Deus lá no íntimo. Precisamos, e oro por uma Angola assim, né? Yes. Precisamos ter, aliás, Aliança Divina é o nome do podcast, né? Sim. Precisamos ter, não, e se calhar sim, e se calhar eu fecho com isso. Precisamos ter cuidado com isso aqui, né? Estamos escravos disso, de tal maneira que nós não conseguimos ter esse tempo de qualidade com Deus. Yeah. Nós, às vezes, ao nos levantarmos, nós nos deitamos e o telefone já está aqui nas cabeceiras. Ao nos levantarmos, a primeira coisa que nós fazemos é pegar no telefone. Olha, aconteceu comigo há dias, eu não estava a perceber comigo há dias, havia alguma coisa muito estranha em meu espírito. Alguma coisa que me estava a incomodar. E eu parei e disse assim, mas Deus, perguntei a Deus, o que é que se passa? Por que razão eu estou-me a sentir assim? E coloquei um ponto e depois eu fui. Alguns minutos depois, eu tive a necessidade de pegar o telefone. Só que quando eu abri o telefone, era Facebook. E aí, uma palavra de Deus assim, bem, bem, bem clara. Tu estás a sentir assim porque por causa disso aqui, por causa do Facebook, isso aconteceu há algum tempo. E aí o que é que eu tive que fazer? Peguei o telefone e desintoxicar-me. Eu tenho temporizador. Só mesmo o tempo em que eu fiquei naquilo produziu resultados negativos de tal maneira que eu não é uma situação de consciência, mas não estava a me sentir bem em meu espírito. E é exatamente por causa disso. Então precisamos ter cuidado, principalmente jovens. Isso aqui mata, rouba a intimidade com Deus. Então a última coisa com a qual nós devemos ter contacto ao nos deitar precisa ser a palavra de Deus. Certo. E a primeira coisa que nós devemos ter também tem que ser a palavra de Deus. E assim certamente nós estaremos numa aliança divina. Yes. Na verdade, eu também observei isso de quando acordo, a primeira coisa que eu faço é pegar no telefone. E muitas das vezes, se calhar, nós queremos ter um tempo de qualidade e vamos procrastinando a nossa intimidade com Deus. Não, quando eu terminar de fazer isso, vou ter mesmo uma hora para orar e depois, no final, acabamos não fazendo. E eu decidi, então, fazer esse exercício. Logo que eu acordo, não posso pegar no telefone sem antes falar com Deus. Sim, senhora. Antes de eu sair para o quarto, não posso sair sem citar o meu versículo favorito, fazer a minha declaração de que eu sou povo eleito. Então, tenho feito esse exercício e se você fizer também, de certeza que irá ajudar muito, porque o telefone mesmo nos distrai. Às vezes, a pessoa está acordada, já está a receber muitas notificações e aquilo atiça e quer logo pegar. Não vou pegar no telefone porque eu ainda não falei com Deus. Exatamente. E tenho feito isso. Chegamos ao fim. Muito obrigada mais uma vez, pastor, por ter aceito o nosso convite. Eu, quando pensei em ligar para o pastor, ainda fiquei assim, meu Deus, será que vai dar certo? E foi na quinta-feira. Hoje é quinta-feira, pai. Será que vai mesmo aceitar? O pastor é muito ocupado, estava com muito receio, mas graças a Deus não houve protocolo nenhum, foi tudo muito rápido. E olha, pastor, que estava a me sugerir cantores. Eu disse, não, no meu espírito, não, tem que ser pastor ou pastora. Tem que ser um pastor ou uma pastora. No final, como estava assim muito difícil de conseguir, eu falei, vou sujar no cantor. O cantor também não tinha tempo, falei, nem mais. Agora eu estou a perceber, como a palavra diz, todas as coisas cooperam para o bem. E cooperou, e o pastor está aqui conosco hoje. Muito obrigada pela partilha. Muito obrigada por nos contar as suas experiências. Não teve desafios, na verdade sempre tem, né? Mas essa parte preferimos deixar de lado, senão se metermos no coração, vamos desistir. Normalmente. Então, muito obrigada a você também que esteve aí conosco, nos acompanhando nesse momento de partilha. Não se esqueça de partilhar esse vídeo com quem esteja a precisar ouvir que caminhar com Deus é bom, não precisa desistir. Subscreva-se no nosso canal, siga as nossas páginas no Facebook e Instagram. O nosso canal todo é Aliança
divina. Que Deus a todos abençoe. E não esqueçam, aliança divina. Conecte-se e renove-se. Muito obrigada, pastor. Amém.